Caro jovem, é um prazer poder falar com você. Me chamo Léo Fernandes e sou um coordenador de seminário. Esperamos que a gente possa ter um bom tempo juntos aqui nesta aula hoje. Nossa aula hoje é a prática de domínio doutrinário número 8, né? Na prática de domínio doutrinário, basicamente nós fazemos duas coisas. Primeiro, revisamos algumas escrituras de domínio e a outra parte é dedicada a nós praticarmos ou relembrarmos os princípios de adquirir conhecimento espiritual. Então, durante esse nosso tempo que teremos juntos, nós faremos estas duas coisas. Então, a primeira pergunta, o que eu gostaria que você fizesse é você mesmo criasse um estudo de caso, ok? E você vai colocar qual estudo de caso você fez. Eu já vou te dar um exemplo, tá? E quais escrituras você utilizaria para ajudar este seu amigo ou esta pessoa que está com dificuldades em compreender aquele princípio, tá? Então, o meu estudo de caso é o seguinte: vamos supor que eu tenho diversos amigos e todos eles quebram a palavra de sabedoria, não membros da igreja, que vivem as coisas lá fora e para eles não é um mandamento e está tudo bem. Nós é quem temos o mandamento de viver a palavra de sabedoria. Um desses amigos chega para mim e pergunta: Ô Leonel, tudo bem e tal? Olha, eu sei que você é da igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e assim, eu ouvi dizer que vocês têm algumas restrições, né? Que vocês não tomam café, que vocês não consomem nenhum tipo de bebida alcoólica. Você não acha que isso é muito restritivo? Então, como eu responderia este amigo utilizando as escrituras, ok? Não estamos queimando ninguém, nem nada. Então, é esse tipo de prática que você vai fazer, tá? Então, eu vou usar algumas escrituras aqui para responder este meu amigo, tá? Das escrituras de domínio deste de- deste ano, ok? Então, será que eu poderia usar a Doutrina e Convênios 1:30? A única igreja verdadeira e viva? Bom, nós temos profetas, videntes e reveladores. Esta é a igreja verdadeira e o Senhor revelou por meio de seus profetas uma lei de saúde para que nós possamos ter saúde. Será que eu poderia usar a Doutrina e Convênios 1:37? Seja pela minha própria voz ou a de meus servos, é o mesmo. Os profetas recebem revelação. E o Senhor revelou aos profetas atualmente que nós não deveremos fazer uso dessas substâncias, pois elas são prejudiciais à saúde, né? Se meu amigo tem dúvida com relação a isso, será que eu poderia usar a Doutrina e Convênios 8, 2 e 3? Se você orar, eis que eu falarei em tua mente, em teu coração. Ele pode receber inspiração e saber que este mandamento vem de Deus. Será que eu poderia usar a Doutrina e Convênios 18, de 10 a 11? O valor das almas é grande à vista de Deus. O Senhor quer que a gente esteja sóbrio, o Senhor quer que a gente esteja bem de saúde, porque você tem muito valor à vista de Deus. Então, eu poderia utilizar diversas escrituras para responder esse meu amigo, das muitas escrituras que nós temos de domínio. Então, essa é a primeira pergunta: e quais escrituras você utilizaria? Pelo menos você vai ter que colocar no formulário três escrituras que você usaria e por que você usaria essas escrituras, ok? Então, agora nós vamos revisar alguns princípios de adquirir conhecimento espiritual, ok? Como você sabe, os princípios de adquirir conhecimento espiritual é o agir com fé, é o examinar os conceitos e perguntas tendo uma perspectiva eterna, e o último é buscar entendimento nas fontes divinamente apropriadas. Essa é a maneira de nós adquirirmos conhecimento espiritual. Algumas vezes nós vamos ter que agir com fé, não sabemos o porquê e precisamos continuar agindo com fé. A segunda coisa é que muitas das perguntas que podem nos fazer
ok? Tem que se fazer com base na lei daquela época, no conceito daquela época, não nos que nós vivemos hoje. Examinar perguntas e conceitos com as leis que nós temos hoje e sem uma perspectiva eterna, com certeza vai dar problema, ok? Até nós poderemos ficar confusos. E temos que sempre buscar, não no esgoto. A internet está cheia de coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Se nós buscarmos nas fontes divinamente apropriadas, nós sentiremos o Espírito de Deus e nós compreenderemos o porquê, talvez, essas coisas aconteceram nessa época ou não. Então, vamos examinar um outro princípio dentro destes princípios, ok? Agimos com fé quando escolhemos confiar em Deus e buscamos em primeiro lugar. E essa é a coisa. Algumas vezes nós buscamos confiar na mídia, algumas vezes em algum escritor, que nem fundamentado ele está, é uma escolha. Confiar em Deus é uma escolha. Ao agir com fé, decidimos confiar em Deus por meio de oração sincera, estudo de seus ensinamentos e obediência aos mandamentos de Deus. Olhem só o que Elder Holland disse: quando chegarem a estes momentos e surgirem estas problemas, cuja resolução não seja iminente, talvez não seja muito rápida, perseverem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. O Senhor vai dar palavra por palavra, ok? Etapa por etapa. O nosso entendimento vai crescendo, ok? E teremos conhecimento adicional. Embora o Pai Celestial tenha revelado tudo o que é necessário para a nossa salvação, ele ainda não revelou todas as verdades, né? Tem muitas verdades que a gente ainda não sabe, mas temos o necessário para a nossa salvação. Sobre examinar os princípios e perguntas com a perspectiva eterna, o que já sei, o que já sei sobre o Pai Celestial e seu plano e como ele lida com os seus filhos. Essa pode ser uma pergunta. O que eu já sei? Quando surgirem perguntas, o que eu já sei? Como ele lida com seus filhos? Até mesmo perguntas relacionadas a evento histórico precisam ser examinadas com a perspectiva eterna. À medida que permanecemos firmes em nossa confiança em nosso Pai Celestial e em seu plano, somos capazes de ver os problemas de uma maneira mais clara, ok? É importante lembrar que detalhes históricos não possuem o poder salvador dos convênios. Quando nós fazemos uma ordenança, nós celebramos o convênio por meio de uma ordenança, quando nós compreendemos os convênios e vivemos uma relação com o Senhor por meio dos convênios, os convênios podem nos proteger, os convênios vão nos ajudar. Vou usar um exemplo. O batismo é uma ordenança. O convênio é totalmente diferente. Vivemos um relacionamento, ou honramos o batismo, a ordenança que nós fizemos, quando nós vivemos um relacionamento de chorar com os que choram, consolar os que precisam de consolo, servir de testemunhas de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, onde nós nos encontremos. Esse é viver um relacionamento de convênio com Deus. Honramos as ordenanças que fizemos, né? Então, celebramos este convênio por meio do batismo. E ao vivermos um relacionamento com o Senhor por meio desses convênios, nós sentimos seu poder, nós sentimos sua misericórdia, nós sentimos sua direção. Então, alguns detalhes históricos não têm esse poder, ok? Aconteceram, talvez tenham muito acréscimo, não sabemos muitas coisas porque aconteceram, o que algumas coisas que nós precisamos ter é assim: todos nós erramos, todos nós cometemos bobagem. Eu já cometi, você já cometeu algumas bobagens, mas isso não significa que isto é a igreja. Todos nós podemos nos arrepender, todos nós podemos melhorar, todos nós podemos ter o perdão divino e seguir em frente. Então, examinamos alguns princípios, alguns conceitos importantes aqui de se adquirir conhecimento espiritual. A segunda pergunta vai agora: como estes princípios
de adquirir conhecimento espiritual tem ajudado você a continuar firme no caminho do convênio. Vamos agora continuar e agora vamos fazer um outro estudo de caso, ok? Então, enquanto se preparava para ensinar sua classe das moças no domingo, Andréa começou a estudar Doutrina e Convênio 107. Depois de ler o versículo 8, vamos ler o versículo 8 aqui junto com vocês. E o sacerdócio de Melquisedeque tem o direito de presidir e tem poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja, em todas as épocas do mundo, para administrar os assuntos espirituais. Ela fez uma pausa depois de ler e começou a se perguntar como o sacerdócio se aplica às moças. Ela ficou preocupada e se perguntou se Deus confia mais nos rapazes, nos homens, do que nas moças e nas mulheres. Ela também se lembrou de ter visto recentemente um vídeo online com opiniões sobre o tratamento às mulheres da Igreja de Jesus Cristo. Uma pessoa criticou a igreja, dando a entender que as mulheres são prejudicadas por não possuírem ofícios do sacerdócio. Ok? Então, como você responderia a essa moça? O que você faria, né? Eu gostaria de estudar este estudo de caso junto com vocês, ok? Vai ser um prazer poder falar um pouquinho a respeito do poder de Deus. O que que é o sacerdócio, ok? É o poder de Deus. Quando a gente colocar isso na mente, vai nos ajudar bastante. Tanto homens quanto mulheres podem ser abençoados pelo poder de Deus. Vamos ver algumas declarações bem interessantes que nós já vimos recentemente nas aulas que vocês viram. Olhem só essa declaração do Elder Oaks. Ele diz assim: não estamos acostumados a dizer que as mulheres têm autoridade do sacerdócio em seu chamado na igreja. Mas que outra autoridade poderia ser? Quando uma mulher jovem ou idosa é designada para pegar o evangelho como missionária de tempo integral, ela recebe a autoridade do sacerdócio para realizar uma função do sacerdócio. O mesmo se aplica com a mulher designada para atuar como líder ou professora em uma organização da igreja, sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Algumas vezes confundimos chaves do sacerdócio com sacerdócio. O sacerdócio é o poder de Deus. As chaves do sacerdócio são uma coisa diferente. Aqueles que possuem as chaves do sacerdócio, ok? São homens, com certeza. E por meio deles, Deus abençoa a vida de todos. Mas tanto homens quanto mulheres são investidos com o poder de Deus. Vamos continuar estudando mais a respeito disso. O mesmo se aplica com a mulher designada para atuar como líder ou professor em uma organização da igreja, sob a direção de alguém que possui a chave do sacerdócio. Qualquer pessoa que atue em um ofício chamado é recebido de alguém que possui as chaves do sacerdócio, exerce a autoridade do sacerdócio a cumprir seus deveres designados. Prestem bem atenção. Qualquer pessoa, homem ou mulher, que atue em um ofício ou chamado recebido de alguém que possui as chaves do sacerdócio. A presidente da Sociedade de Socorro foi designada para ser a presidente da Sociedade de Socorro. Olha só, ela exerce a autoridade do sacerdócio ao cumprir seus deveres designados. Tem um discurso aqui bem interessante, chamado Tesouros Espirituais. Ele é de 2019, outubro de 2019, do presidente Nelson. Ele diz o seguinte: toda mulher e todo homem que faz convênios com Deus, guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio, tem acesso direto ao poder de Deus. Sacerdócio igual ao poder de Deus. Então tem acesso direto ao sacerdócio. Aqueles que são investidos na casa do Senhor recebem a dádiva do poder do sacerdócio de Deus. Homens e mulheres são investidos no templo. Em virtude de seu convênio,
assim como a dádiva do conhecimento, saber como fazer uso desse poder. Os céus estão abertos tanto para homens, tanto para mulheres que são investidas com o poder de Deus, que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para homens que portam o sacerdócio. Oro para que essa verdade fique registrada em seu coração, pois acredito que ela mudará a sua vida. Irmãs, vocês têm o direito de liberalmente invocar o poder do Salvador e ajudar sua família e outras pessoas que amam. Olha só esse artigo da presidente-geral da Sociedade de Socorro de 2019. E ela fala muito a respeito disso, né? Ela diz: ser investido com o poder do sacerdócio, o poder de Deus, significa ter mais poder para prosseguir no cumprimento dos propósitos de Deus. Nesse sentido, então, o poder do sacerdócio é o poder espiritual usado para os propósitos do sacerdócio. Recebido um dom de poder, poder para receber revelação, poder para agir. Tanto homens quanto mulheres recebem o Espírito Santo. Esse é um poder que vem por meio do sacerdócio, pelo poder de Deus. Tanto homens quanto mulheres podem ser investidos no templo. Tanto homens como mulheres podem receber inspiração e direção para dirigir sua família, para guiar sua família, para receber revelação para os seus chamados. Este é o poder do sacerdócio. Tanto homens quanto mulheres são investidos por meio deste poder. Quando vi o espelho sobre que, perdão, vamos começar aqui. Como as mulheres recebem o poder do sacerdócio? Cumprindo os convênios, por meio de outra pessoa ou ambos. Em resposta a essa pergunta, a irmã Aborto compartilhou que quando teve a oportunidade de visitar a casa de uma viúva, é, chamou a sua atenção que a mulher tinha um espelho longo no canto de sua pequena sala de estar. Quando viu o espelho, soube que ela o havia comprado para as filhas, para que pudessem se ver o quão bonitas são e quem pode se tornar. Disse a irmã Abuto: nossos convênios são como um espelho. Eles nos ajudam a ver a nós mesmos, mas também nosso futuro, onde estamos agora, e também para onde o Senhor quer que cheguemos. Quando as mulheres participam das ordenanças do sacerdócio, guardam os convênios, elas recebem poder do sacerdócio, explicou a irmã Abuto. Mas o acesso ao poder também exige retidão pessoal, gentileza, mansidão e amor não fingido. Cada mulher tem acesso ao poder do sacerdócio por meio dos convênios e retidão. Continua a irmã Aborto. Ninguém pode tirá-lo dela, mas ninguém pode dar o poder do sacerdócio sem os convênios e seu esforço individual para viver fielmente a esses convênios. Então, a irmã Aborto ensinou tanto homens quanto mulheres, convênios e retidão. Cumprir os convênios, viver em retidão. Muitas vezes a confusão advém das diferenças entre o poder do sacerdócio e a autoridade, como estava explicando. O poder do sacerdócio é uma coisa, a autoridade do sacerdócio é outra coisa. O poder do sacerdócio é o poder de Deus na vida de homens e mulheres que guardam os convênios. A autoridade do sacerdócio é a permissão ou a licença para desempenhar deveres específicos do sacerdócio e advém da ordenação ao ofício do sacerdócio e da designação para chamados na igreja. A autoridade do sacerdócio é conferida pela imposição de mãos sob a direção daqueles que possuem as chaves do sacerdócio. Para mulheres, essa autoridade vem em forma de um chamado. Para os homens, na forma de um chamado ou um ofício no sacerdócio. Bom, eu espero que essa explicação possa ter ajudado a você a entender mais como responder a pergunta daquela jovem, tá?
que ela teve. É, minha última pergunta para você responder lá no formulário é: como este estudo ampliou a sua visão sobre o sacerdócio e sobre o poder de Deus? Eu gostaria de prestar meu testemunho. Eu sei que Deus vive. Eu sei que esta é a sua igreja. Eu sei que o sacerdócio é o poder de Deus, dado a homens e dado às mulheres. Convênio e retidão são as chaves para que tanto eu quanto as irmãs, tanto os homens quanto as mulheres, possam ser abençoados nesta igreja. A autoridade do sacerdócio é algo bem diferente. É dado àqueles que são homens, retos. Todos eles, para terem autoridade ou o poder, precisam viver os convênios e precisam ser retos. Que Deus possa nos abençoar ao compreender melhor esta doutrina. Que Deus possa abençoar você e sua família. Somos tão gratos por você estar fazendo o seminário, fazendo do seminário uma prioridade. Estar aqui numa aula de recuperação. Deixo parte do meu amor, parte do meu testemunho, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.